Bom, gente, vamos lá. Tem um passador aqui, né? Nós vamos falar, vocês já viram a reencarnação, né? Então, tiveram aí as bases científicas, porque muita gente não acredita, né? Quando a gente vai conversar aí fora com as pessoas, principalmente que não são espíritas, tem essa coisa de, não, que a vida é só essa aqui e acabou. Mas perceberam que a base científica nasceu principalmente num país que não é nem espírita, que é os Estados Unidos, né? Através de quem foi o grande pesquisador da reencarnação. Deixa eu ver se o pessoal está estudando mesmo. Isso cai na prova. Eles não falaram da prova, não? Isso cai na prova. Hein? Ian? Aí, ó. Aí, ó. Já bota aí para monitoria logo. Viu? Ian Stevenson. Exatamente, Universidade da Virgínia. Mais de 40 anos dedicados ao estudo da reencarnação, e ele não tinha nada a ver com espiritismo, porque não independe da religião, né? A gente viu aí que, diferentemente da literatura oriental, principalmente hindu, que traz a coisa muito forte, né, do determinismo, da causalidade, da reencarnação como karma, e você veio aqui para pagar. Nós queremos trazer uma ideia diferente, e vocês viram isso na aula de processamento da reencarnação. E aqui nós vamos, processamento não, vocês viram a aula de reencarnação como um processo educativo. E hoje a gente vai trazer o processamento. Como é que ela ocorre? Né? Então, essa é a ideia da aula que nós vamos construir juntos hoje. Primeiro, eu tenho de seguir os objetivos do ciclo. E eu vou destacar aqui o objetivo geral dessa aula de hoje. Explicar o processo da reencarnação como um fato biológico. Quer queira ou quer não, é biologia, você vai reencarnar. Ah, eu sou do católico, vai reencarnar. Ah, eu sou protestante, vai reencarnar. Ah, eu sou da Umbanda, do Candomblé, vai reencarnar. Não adianta. Se você é ser humano, humanoide, você vai reencarnar. Inerente aos seres vivos, seu pet desencarnou, vai reencarnar. Ah, meu pet é um border collie, já faz 1.200 comandos. Está próximo do humano, né? Então, provavelmente, em breve ele vai estar aí, já com outra configuração. Inerente aos seres vivos e que varia de acordo com o nível de evolução de cada um. Então, cada um aqui está na sua melhor versão reencarnatória. Então, a gente está sempre procurando evoluir. O conceito aqui do centro, dessa Universidade Livre do Espírito, vocês vão ver isso, é que nós temos um diferencial que é o trabalho do Espiritismo, da base kardecista, mas com uma atualização de linguagem e também trazendo, vocês vão ver muito isso, a questão da psicologia do espírito. A psicologia trabalhando a questão de nós, enquanto espíritos imortais que somos, que é uma das bases do espiritismo, é a imortalidade do ser, ou seja, a continuidade do eu. Então você continua, e a reencarnação prova isso. Ian Stevenson mostrou isso em vários casos que ele pesquisou nos seus 40 anos de atividade. Existem, sim, também objetivos específicos, dentre os quais eu queria chamar a atenção, que nós vamos aqui tentar mostrar a vocês que existe uma forma lógica como se processa essa reencarnação e as suas particularidades, os seus detalhes. Quando é que o espírito se conecta ao corpo físico? Em que momento isso ocorre? Então, nós vamos ver isso hoje. A questão de as formas como a reencarnação ocorre. A reencarnação é sempre com ou sem um planejamento? Existe isso? Existe uma forma acidental? Existe uma forma não planejada? Existe uma forma automática? Nós vamos mostrar para vocês que existem múltiplas possibilidades em reencarnação.
Tudo pode acontecer. E são histórias fascinantes quando você começa a adentrar ao mundo da literatura espírita. Vamos perceber que o processo requer alterações no corpo espiritual. Alguém lembra daquela série bem antiga, que tinha viagem no tempo, as pessoas às vezes diminuíam de tamanho e viviam, né, o mundo dos gigantes. Isso ocorre quando nós vamos reencarnar. Nós estamos num tamanho normal e vamos diminuir, quase desaparecer. Isso é interessante. Outra coisa, compreender o momento de ligação do espírito com o corpo físico. Isso é questão de prova, viu? Eles não gostam que eu fale não, mas eu dou logo o famoso bizu para os meus alunos. E entender que a reencarnação é um processo biológico e que se dá de forma mecânica. A gente vai ver isso, de que forma o organismo se prepara, como é que o mundo espiritual ocorre, todo esse planejamento, como é que ocorre essa conexão e o nascimento. Ou não. Aquela coisa meio Caetano Veloso, né? Vai nascer ou não, pode também ser que tenha uma desistência no caminho. Bom, uma coisa importante que nós temos de ter em mente é que a reencarnação é um ciclo de aprendizado. Porque qual é o nosso principal objetivo enquanto encarnados? Espera aí que está sendo gravado. Espera aí, Vitor, mas ela vai falar para vocês. Espera aí um pouquinho. Aí, ó. Crescer, evoluir. Crescer, evoluir. O que mais? O Toniel quer participar? Ela já falou tudo, né? Ela captou sua mensagem também, né? Ela tinha pensado em uma, você não. Mediunidade é isso. Muito bem, Antônio. Então, o principal propósito, integração de habilidades. Essa é uma já atualização que nós trazemos para a evolução. Evoluir é integrar habilidades. O Espiritismo clássico trazia aquela coisa, e é importante, de homem do bem, né? As virtudes do espírito. E nós aqui, isso foi em 1857, nós estamos em 2024, então a gente vai perceber que não é só de virtude que vive um homem. Alguém tem também que botar a mão na massa. Não pode só ficar rezando e achando que aquilo ali você vai reencarnar e vai estar um santo, um anjinho. Não. Nós temos de reencarnar para viver a vida real e evoluir. Exatamente. Crescimento espiritual, evolução. É um processo original. Sempre o novo personagem. Ou seja, você está aqui encarnado, Sandra, mas você já vem de uma longa história. Nós temos o esquecimento, mas muitos se lembram. Vocês, quem teve a curiosidade de ler a literatura do próprio Ian Stevenson, ele viu que a maioria dos casos que ele traz são de crianças, entre 2, 4 anos, no máximo 7, geralmente, que têm um livre trânsito com o mundo espiritual. Então, se lembram de muitas coisas, né? E tem gente que se lembra de suas vidas passadas, né? Tem gente que faz terapia de vidas passadas, trabalha com isso e oferece esses serviços, né? Então, cada vez que você está encarnado, você é um novo personagem, uma nova família, novos amigos, nova cultura, novo ego, como a gente diz, né? Então, uma nova personalidade, você vai estar em novas profissões. Então, você já foi assassino, miseravão, já foi padre, filósofo. Então, tudo. Está tudo dentro aí de você, no seu perispírito. Vocês vão aprender isso aqui e vão dar show. Então, novo contexto, novas experiências, nunca a encarnação é igual a outra. Então, você está aqui encarnado, se você fizer uma regressão, você vai ver que você foi outros personagens, né? Em vidas passadas, e você acumulou essas experiências. Isso é muito importante.
E outra coisa é que ela é limitada, até quando for necessário o aprendizado na dimensão material. Então, quem vem lendo aí a literatura espírita, precisa ser muito, digamos, quem leu aí as obras de André Luiz, vai perceber que tem aqueles momentos, aqueles personagens, né, que vão fazer alguma palestra em uma grande cidade espiritual, a antiga colônia, né? Então tem aquele espírito que vem e se materializa e todo mundo, um espírito que o pessoal dizia, né, um espírito superior, né? Então, que hoje em dia, aqui no centro, a gente até evita usar esse termo de superior. É um espírito que está num estágio em que ele integrou mais habilidades, mas não é por isso que ele é melhor que você, superior a você. Você também tem habilidades. Entendeu? Então, são momentos diferentes de uma evolução. Então, cada um vai ter o seu momento. E a ideia é você, cada vez mais, evoluir, integrar essas habilidades. Então, vocês vão ter, durante essa ULI, a oportunidade de fazer, inclusive, aulas práticas para poder entender o que são minhas habilidades, em que estágio eu estou nessa evolução, quais as minhas inabilidades, quais os meus incômodos nas diversas dimensões em que eu estou vivendo. Vou trazer uma muito simples, família, que tem muito a ver com reencarnação, com planejamento, porque nós, muitas vezes, escolhemos a família em que estamos encarnados, porque temos ali um propósito, temos ali, às vezes, uma missão, temos fatores de atração e que estamos ali para podermos evoluir juntos. Evitarmos esse termo, eu vim aqui para resgatar, porque eu fiz uma coisa ruim no passado. Errou, esqueça. Não erre mais. Faça um olhar interno, faça uma... Aqui vocês vão ver que é uma grande terapia essa universidade, é muito bacana, vocês vão economizar em terapia, porque é uma terapia de grupo, vocês vão aprender isso. Então, a ideia é que você vai perceber, que depois que você se conhecer, que você vai chegar no estágio em que, de tanto integrar habilidades, você vai estar o que nós chamamos de espírito autodeterminado. Vocês vão ter isso lá no futuro. Tá certo? O que é que eu quero dizer em outras palavras? Que a reencarnação, ela faz um processo de oportunidade de crescimento, como Sandra bem aqui colocou. Bom, como se dá esse processo de reencarnação ao longo dos milênios, já que nós vimos lá de trás, né? Aqui, primeiro, a evolução do princípio espiritual como um veículo intermediário. Então, lá no início, vocês estão vendo isso aqui na parte, conhecendo o Espiritismo, o ciclo 1 da ULI, em que vai ter um momento em que essas células que começaram, né, aí vem várias teorias, Big Bang, evolucionista de Darwin, não vou entrar em discussão aqui, mas vai chegar um momento em que esse princípio espiritual, junto com a biologia básica, moléculas, células, vai haver uma coagulação dessa matéria e vão surgir os diversos reinos, reinos mineral, reino vegetal e reino animal. E nós passamos por isso, até o momento que, dentro dessa complexidade crescente, vai haver um processo de formação da identidade, da questão mental, da questão do psiquismo, da questão de você ter uma consciência de si. E você vai ter isso na forma humana. Essa é a grande diferença de nós para os demais reinos. O homem tem essa capacidade, a inteligência diferenciada. E essa complexidade crescente, você consegue identificar a formação do perispírito, que compõe, junto com o corpo físico e o espírito, o ser que você é atualmente.
Vocês vão ter depois aulas mais profundas e chegar até seus 7 corpos, mas aqui, por enquanto, o entendimento de que você tendo corpo físico, perispírito e espírito, é suficiente para nós começarmos a navegar no processo da reencarnação. Tá certo? Bom, nosso grande decodificador, Allan Kardec, nos traz no Livro dos Espíritos, em relação à reencarnação, que é a união do corpo físico e perispírito. Ela se completa quando? Na ocasião do nascimento. Essa é a primeira informação dos espíritos lá no século XIX. Então, veja bem, a união do corpo físico ao perispírito começa na concepção, mas só se completa na ocasião do nascimento. Já que o Zalmino, esse livro é muito interessante, Perispírito, Zalmino Zimmermann, ele tem essa frase que eu achei bem legal. Cada espírito é único, com sua história própria, a atrair recursos e possibilidades que condizem com sua necessidade evolutiva. Então, cada um de nós está aqui em uma trajetória. A grande maioria, já que estão matriculados no ciclo 1 aqui, da Universidade Livre dos Espíritos, provavelmente nós fizemos esse planejamento lá atrás. Escolhermos estar nessa trajetória. E podemos mudar a qualquer momento. Isso chama-se modelagem do destino. Você pode fazê-lo. Nada é rígido. Nós podemos, sim, modificar. Nós podemos, sim, a qualquer momento, porque existe o quê? O chamado livre-arbítrio. Então, você tem as suas condições que você, como espírito, a gente vai entrar mais adiante na aula, planejou, mas a qualquer momento você pode, sim, fazer uma mudança desse seu planejamento. Boa noite. Uma dúvida sobre essa questão da união com o corpo físico ou perispírito que começa na concepção. Já aconteceu comigo algumas vezes de ir mediúnica ou tomar passe. Alguns médiuns já viram um espírito já ao meu lado. Há muitos anos, assim, tanto que ainda brincaram comigo, ó, cuidado, viu? Você não engravidar. Mas isso, assim, já deve ter uns 7 anos. Isso significa que esse espírito ou perispírito, enfim, já estaria designado e só aguardando essa concepção, enfim, você conseguiria me explicar como é que acontece? Nós vamos chegar mais à frente nesse detalhe e você vai, sim, se surpreender. Aguarde. Boa pergunta. O processamento da reencarnação, aqui com Adenauer Novaes, no livro que ele tem. Adenauer foi um dos, aqui na Bahia, um dos que mais estudou reencarnação. Ele realmente se dedicou muito a esse tema, lá no início dos anos 2000, e combinou com um livro, Reencarnação como um Processo Educativo, um livrozinho fininho, bem bacana, vale a pena ler. E ele traz aqui nesse parágrafo, o processo reencarnatório ocorre de uma forma natural. Leis automáticas atuam no processo de forma a possibilitar a reencarnação sem, necessariamente, a atuação de qualquer agente externo. O organismo humano está preparado para, ocorrendo a fecundação, receber um espírito reencarnante. Ele, por si só, através do seu perispírito, será o agente nas mudanças físicas necessárias ao seu progresso durante o processo de divisão celular. Então, nós vamos adentrar mais agora um pouco no lado da biologia, e eu vou mostrar para vocês esses detalhes que ocorrem. O que você colocou é muito interessante, porque eu também tive uma experiência nesse sentido, com minha esposa, que era para estar dando aula aqui, e disse, vai, resolva. Eu vim, resolvi. Mas não foi essa experiência, não, calma. Quando nós engravidamos a primeira vez, eu me lembro que uma daquelas madrugadas intermináveis, né, em que
a gente dividia o horário, e aí eu ficava, geralmente, no segundo horário. O primeiro horário é de 0 às 3 e o outro de 3 às 6. E aí, no segundo horário, eu estou lá, dormindo. Quando eu acordei, era para eu assumir, né? Eu fui lá, e ela estava com a criança, nosso primeiro filho, Gabriel, amamentando, mas já sonolenta, né? Eu tomei um susto, aí fui ajudá-la. E quando, sabe aquela coisa que você dá aquela cochilada e acorda assim? Engraçado, ela estava com a criança no lado esquerdo. E quando ela acordou, ela fez um movimento como se ela tivesse 2 crianças no colo. Eu, opa! Calma, menina, só tem um bebê aí, que é isso? Ela falou assim, não, eu estava segurando outra criança, uma menina. Eu disse, não é possível, como assim? Ela disse, não, foi loucura minha. Resumindo, aí ela começou a enxergar, de vez em quando, uma menininha na casa. A menininha engateando, depois a menininha maiorzinha, tal. 1 ano antes de ela engravidar da segunda criança. O espírito já estava ali. É uma relação fluídica. E aí o que aconteceu? Burucutu engravidou. Ela pensou em botar DIU, esperar um pouco, questão, não, já tem um filho, dá um tempinho, né, para não ter muito trabalho, organizar a casa. Quando ela pensou em nada de botar DIU, quando foi ver, grávida. Era o quê? Uma menina. E ela pequenininha, sabe o que ela disse quando ainda pequenininha? Eu queria ter vindo antes. Aí a mãe falou assim para ela, eu sei, mas a espiritualidade me ajudou, porque mandou primeiro um calminho, super tranquilo, que ela achou assim, gente, é tão tranquilo ter um bebê, o menino mamava, dormia. E depois veio a espoleta, meu irmão, que não foi fácil. André Luiz tem muitas obras bem bacanas naquela série dele, de 12 livros, em que ele fala muita coisa didática, né, que ele tem. Então, ele, do ponto de vista de ensino, ele trouxe essa classificação das fases da reencarnação. Então, ele colocou aqui, primeira fase, a fase de quê? Planejamento. Vocês vão ter um ciclo específico para planejar a sua encarnação atual, dar uma olhada nela, como é que está, e, inclusive, já planejar a próxima. Ciclo 9. Nós nos vemos por lá. Inclusive, tem TCC nesse ciclo. Mas é bem tranquilo. Tem um semestre para fazer, dá para tirar de letra. Bacana. Então, nesse ciclo, nós vamos trazer ferramentas que vocês conhecem ou vão conhecer, que são usadas no mundo empresarial, inclusive, e colocá-las na prática para fazer a sua visão de futuro, a sua missão, a busca do seu propósito. Você vai fazer a sua matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tudo isso vocês vão ver já no ciclo 9. Por quê? Porque existe uma fase que é o planejamento da reencarnação. Depois você tem uma segunda fase, que é a que a minha amiga está ali vivendo. Ela pode estar dizendo assim na fase aqui, poxa, eu não quero engravidar agora. Eu tenho muita coisa para fazer, eu estou na fase de profissional, estou na fase de conseguir me estruturar e tudo, mas, às vezes, quando você dorme, você, brucutu, desdobra e tem lá conversas com a turma do seu afinidade espiritual, e, às vezes, você já está ali com aquele espírito conversando. Não, eu vou engravidar, você vai vir, tá, você vai ser meu filho. Está tudo já ali esquematizado, mas você, conscientemente, quando você volta, assim, não, agora não. Mas ele está ali, vamos embora, vá. Na hora que você der um vacilo, fui. Então, é contato fluídico com os pais, foi o que minha esposa teve. Ela já via, já sentia a menina, já sentia e tal. É uma coisa interessante, como ela também tem uma mediunidade bem legal e trabalha aqui na casa há muitos anos. Ela me disse que, às vezes, ela atendendo, ela é ginecologista obstetra, ela atendendo no consultório dela,
e ela trabalha muito com gestante, que é o lado mais que ela gosta, ela, às vezes, entra uma gestante, ela vê uma criança de mão dada com a gestante. Aí, uma menina, exemplo, aí a gestante senta e fala, ai, doutora, não sei o que, tal, eu vou fazer ultrassom e tal. Ela fala assim, eu acho que é menina. Aí passa 1 ou 2 semanas, ela volta, doutor, você acertou a menina, porque já está ali em contato com elas, né? Quem aqui é mãe? Levanta a mão aí. Aí, várias aqui, ó. Vocês tiveram experiências na gravidez de mudança de comportamento, às vezes vontades que os maridos se desdobravam, eu quero comer isso, quero comer aquilo, eu não suporto mais esse cheiro, eu adoro esse cheiro desse outro perfume. Passaram por isso? São essas coisas interessantes que acontecem por influência daquela que já está ali, no contato, na atmosfera, no mundo anímico ali, já influenciando. Depois você vai ter uma fase da reencarnação, que é a ligação do espírito à matéria. Aí você vai entrar na fase já da concepção, para depois fazer a anidação. Por fim, nós teremos o momento do desenvolvimento fetal e o nascimento com a adaptação a essa vida na dimensão material. Tá certo? Vamos ter agora aqui a participação. Boa noite. Boa noite. Você falou aí sobre o contato fluídico com os pais. Você focou muito na questão do contato fluídico com a mãe. E com o pai também acontece? Porque às vezes possa ser também que seja um casal de pais gays. Acontece, claro que acontece. Nós temos aí as novas conformações da família, que inicialmente não estavam previstas lá na decodificação, mas a sociedade muda. Então, acontece sim. É só a questão de você se permitir. Então, é muito importante também que a gente se permita. Quem trabalha com mediúnica, nós temos aqui o desenvolvimento mediúnico, que é o Campus 2. O Campus 1 é a parte de passe, quem quiser estudar passe, aprender a ministrar passe, mas no Campus 2 a gente tem o desenvolvimento mediúnico. Então, todos nós somos médios. Vocês vão ver isso muito no ciclo 2 e 3. Vão trabalhar muito, vão despertar. Alguns já trabalham, como ela comentou aqui, com a mediunidade já. Então, quando você começa a trabalhar essa mediunidade, você consegue ampliar o seu campo, a sua vibração, e você consegue ter mais facilidade com esse contato. Porque o espírito não tem sexo. Então, depende se você é pai ou mãe. É claro que, do ponto de vista psíquico, nós temos uma coisa muito forte do materno, né? Aí vem da psicologia mesmo, né? Um arquétipo materno. Mas não quer dizer que você, por ser homem, você não pode ser a mãe, do ponto de vista psíquico, né? Você pode, sim. A gente tem muitos homens, do ponto de vista físico, que são o materno da casa. É aquela pessoa que acolhe. Eu tenho um amigo meu que é assim, um casado, 2 filhas. Pô, você vê a mãe é que faz o paterno. Não, tem de fazer isso, tem de fazer aquilo, bora, a missão é essa, o foco é esse, vamos embora, menina, não sei o que e tal. E as meninas procuram ele como materno. Pô, meu pai, vem cá, eu estou precisando disso, daquilo, como é isso aqui? Aconteceu isso, queria desabafar e tal. E ele que faz esse acolhimento e tal. Então, isso é só uma questão do psiquismo. O espírito não tem sexo, entendeu? Agora, vem cá, quais são os tipos de encarnação aqui que vocês acham que está acontecendo? Por exemplo, essa primeira figura. Quem me dá uma opinião aí? Essa é uma reencarnação com planejamento? É uma reencarnação sem planejamento? O que é que vocês acham? Revelem. Espera aí que a gente tem a turma dos internautas, hein? Ali eu estou vendo com uma reencarnação acidental. Acidental, né? O cara menos esperou, o nego empurrou, vá. Se jogue. Ou compulsória.
Perfeito. Aqui você não estava apto a fazer escolha, né? Às vezes a pessoa, o espírito não está preparado. Vocês vão ver que quando vocês começam a adentrar na literatura espírita, tem espíritos que são muitas vezes obsediados, estão em estados vegetativos, ovoides, como são ditos, né? Então, esse espírito, às vezes, precisa desse choque anímico, precisa reencarnar para poder recomeçar. Então, é uma encarnação compulsória. Aqui, já tem uma pessoa do lado aqui, que poderia ser o quê, do ponto de vista espiritual? Hein? Uma reencarnação planejada. Boa. E aqui também falou o mentor. Isso aí. Reencarnação já teve um planejamento. Já teve aqui uma discussãozinha aqui. O que é que você acha? Ó, faça assim, faça assado. Vamos por aqui. O esquema é esse aqui. Você vai com quem? Você vai nascer com tal pai, tal mãe. Então, aqui já teve uma outra pegada, uma proposta, né? Então, aqui, ó, sua proposta é essa. A gente vê vários casos, né? Tem um livro muito interessante, que é o livro de Sexo e Destino. Quem não leu ainda, acho que vale a pena ler, que tem um romance belíssimo sobre isso, né? O Resgate, de Cláudio, a história de duas famílias, né? Muito imbricadas, com muita treta pesada mesmo. Ocorre lá no Rio de Janeiro, na década de 60. E André Luiz traz essa... Chico Xavier, no caso, desculpe. Chico traz junto com o Valdo Vieira, traz esse livro, Sexo e Destino, que é bem bacana. Então, vocês têm uma ideia, o pai, só para dar um pequeno spoiler, o pai acaba, sem saber, mas cometendo um estupro numa filha, que desencarna, e depois ele reencarna para poder fazer... Ele descobre o espiritismo, começa a estudar, e aí ele percebe que ele tem uma segunda chance, porque ele é um espírito imortal, ele tem outra chance, então ele faz todo um planejamento reencarnatório para poder fazer uma recuperação em cima disso, ele se muda completamente. E tem essa situação aqui, ó. Uma reencarnação livre, um espírito que já atingiu um nível de consciência e entendimento capaz de permiti-lo a participar ativamente do processo. Não, isso a gente vê também na literatura, né? O espírito fala assim, não, eu vou voltar agora para poder fazer essa missão. Eu quero estar junto desse grupo para poder ajudar essa família. Então, a pessoa vem naquele intuito específico, um espírito que já tem muitas habilidades integradas, está num nível bem bacana. Então, teoricamente, ele não precisaria nem mais reencarnar, ele já está num nível de evolução, e ele chega e diz, não, eu vou lá porque estão precisando. Então, eu vou para ajudar, vou passar por todo esse processo, né? Então, a gente vê vários casos desse. Um exemplo é Emmanuel. Né, ele já estava no nível avançado, ele volta como escravo Nemésio, né? Pô, e aí ele mesmo adorava aquele último personagem que ele tinha lá como o senador, né? Então ele volta como escravo para poder fazer. Eu me lembro de uma passagem com Chico Xavier num congresso que eles tiveram. Ele estava com um grupo de espíritas num congresso, aí saíram para almoçar. E aí tinha do outro lado da rua uma pessoa catando lixo. E os amigos deles, espíritas, falaram assim, ó, Chico, olha para ali, pobre coitado, Chico, um espírito inferior, um espírito atrasado, um espírito pouco evoluído, né? Ali na zona praticamente umbralina, ali pegando lixo. E Chico atravessou a rua, nem entrou aquele na vida dele, atravessou a rua, entusiasmado, e foi abraçar efusivamente aquele espírito, né? E aí foi lá, trocou uma ideia com ele, conversou, abraçou, deu um abraço caloroso e voltou. Aí o pessoal tomou um choque, mas rapaz, como é que você faz isso? Ele falou assim, não, é porque vocês não percebem o grau de iluminação desse espírito. Esse espírito é um espírito muito iluminado, com muitas habilidades integradas, muito evoluído, que
quis voltar nessa situação como uma coisa dele, como se fosse mais uma prova que ele queria fazer para ver se ele estava realmente. Mas ele já estava num nível absurdo, você vê, né? Então, ele não precisava mais participar daquele, mas ele quis. Não, eu vou lá, porque provavelmente tinha mais alguma outra coisa ali por trás que a gente não sabe, que Chico não tenha contado. E a acidental que você colocou é interessante porque acontece muito na situação de aborto. Às vezes a gente se pergunta, né? Meu Deus, essa pessoa foi vítima de um estupro e aí engravida. Então, existem 1000 possibilidades. Muitas possibilidades podem estar aí por trás. Nós, às vezes, não entendemos. Mas isso está descrito em algumas literaturas, principalmente em André Luiz, em Missionários à Luz, ou em Evolução em Dois Mundos, que é mais científica ainda. Ele traz como acidental, que não houve, digamos, planejamento, mas um espírito, devido ao campo vibratório, devido ao contato fluídico, ele estava ali, não tinha, às vezes, praticamente nada a ver, e ele viu essa oportunidade, reencarnou. Claro que podem ter outras leituras, porque existem 1001 possibilidades, como eu disse no início da aula. Reencarnação pode ser tudo. Claro, a gente vai ter de fazer o quê? Uma investigação de cada caso para poder entender o contexto. Existe o que nós chamamos aqui de predisposições, tendências, né, que seriam o que muita gente trazia no passado como karma, né? Ah, isso é um karma que eu tenho que viver. Deixa eu tirar uma dúvida com você. No caso da reencarnação compulsória, esse espírito não está preparado, não é? Aí, para que família ele vai? Eu digo assim, quando é compulsório, como é que é feita essa escolha? Entendeu? Entendi. Bom, o que é que pode acontecer? Geralmente, o que está descrito é que existem as famílias espirituais. Às vezes, você não está preparado e não consegue enxergar as pessoas que estão ali do seu lado, querendo lhe ajudar. Isso acontece, inclusive, aqui, enquanto encarnados. Quantas vezes nós vemos esse tipo de situação, né? Nossa, eu estou aqui do seu lado, você não consegue enxergar que a pessoa está querendo lhe fazer o bem, você interpreta de outro jeito, você faz pré-julgamentos e tudo. Isso acontece também no mundo espiritual. Principalmente, a gente vê isso nas mediúnicas. Pessoas, às vezes, estão cristalizadas ali há anos, quiçá séculos. Eu estou aqui, eu não saio daqui dessa escuridão, desse quarto úmido, que está com odor fétido, porque eu estou acorrentado. E não existe corrente. Eu não sei se vocês sabem que uma das formas de você dominar um elefante é quando criança, quando o elefante é filhote, você colocar uma corrente, pode ser até uma correntezinha simples, no pezinho dele ali. E ele vai crescendo com aquela corrente, ele acha que fica limitado. É claro que ele pode, a qualquer momento, já com adulto, andar normal, virar um carro, pisotear e tal, e ir embora, mas ele não faz. E os treinadores sabem disso, porque controlam a mente. Com o leão, é a mesma coisa. Eles fazem um processo de dominação do leão, até o leão perder o brilho do olhar. Quando o domador percebe, naquela insistência na jaula e tudo, com aquele chicote e tal, que o leão perde o brilho, perde a esperança, ele se entregou. Ele vai obedecer, vai fazer. Pode ter um rompante aí, outro tal. Então, o que acontece nessa parte compulsória é que, às vezes, a pessoa não está enxergando, mas o grupo que está ali enxerga, só precisa de um choque anímico. Então, essa compulsão que vem é o choque anímico para ele despertar. Para vocês terem uma ideia, no livro Libertação, você tem uma situação de Gregório. Gregório tinha mais de 300 espíritos colados com ele, obedecendo a ele, aquela mente malévola. Ele simplesmente conseguia, com a trama, acabar com a vida de milhares de pessoas. Mas ele tinha uma meta principal, que era a Margarida, né? A mulher que ele queria.
e que ele não conseguiu. Então, ele atingia várias pessoas, botava gente de plantão, gente obsediando, fazendo tudo. Como é que conseguiu fazer o resgate de Gregório? Só para Gregório enxergar a mãe dele, demorou sabe quantos anos? Para ele conseguir enxergar, porque ela vinha e ele não enxergava. 30 anos. Aí você vê o que é a questão do amor materno, que independe do sexo. Então, você vê 30 anos. Então, é isso. Às vezes, a pessoa está ali e eles não enxergam. A gente vê isso na mediúnica. Eles estão presos, e aí você plasma a realidade, faz o choque anímico na mediúnica, e a pessoa, você está vendo agora? Eu estou vendo. Aí o espírito, poxa, estou vendo. Vá com eles, aí vá. Na época do Covid, quando a gente atendeu aqui, muitos estavam desencarnando com falta de ar, já estavam desencarnados, achavam que ainda estavam no hospital, precisando de respirador, desespero. E você, olha, peraí, olha aqui, toma esse remédio aqui, está vendo aqui o comprimido? Mente. Isso chama-se física quântica aplicada no Espiritismo. Vocês vão ver isso no ciclo 5. E vocês vão ver como isso pode mudar a sua vida. Você disse, então, que família acolhe um espírito que é compulsoriamente jogado aqui? Vamos, entre aspas. Famílias que têm alguma história com eles. Por exemplo, nesse livro, no livro que a gente vai mostrar aqui mais adiante, na Reencarnação de Segismundo, que é, se eu não me engano, acho que é Missionários da Luz, Segismundo mata a pessoa, acho que é Adelino, casado com Raquel. Ele mata. E aí, como é que ele faz? Ele tem de voltar como filho para ser recebido. E o amor de pai para filho faz essa resolução desse conflito. Porque o que foi assassinado estava revoltado. Se não tivesse um esquema desse no mundo espiritual, que André Luiz estava vendo lá com Alexandre, simplesmente Segismundo poderia entrar numa compulsão. Não, você é assassino, você precisa voltar, vai embora sem planejamento algum. Mas ele despertou, ele se arrependeu, ele viu o erro que cometeu, ele olhou para si mesmo e viu a sua sombra. Não, eu sou capaz da maldade, eu matei Adelino, mas eu quero agora reverter isso. Opa, aí ele conseguiu trazer vibração de espíritos mais evoluídos, espíritos com mais habilidades. Não, vamos ajudar, ele está querendo fazer uma mudança interior. Então, amigo, aí fizeram um planejamento. Não, você vai fazer o seguinte, você vai voltar como filho dele. Só que aí, quando acontece, como é que faz essa conexão na reencarnação? No desdobramento. Você atrai no desdobramento, a gente vai ver isso, e aí a pessoa, os dois desdobrados, junto com a equipe espiritual, começam a fazer o trabalho. Olha, ele fez isso, ele está arrependido, mas você vai voltar ainda. Você é espírito imortal, não termina aqui. Vamos aqui, ele quer voltar como seu filho, ele quer lhe amar. E aí vai fazendo aquela rede, o amor. O amor é o quê? A força propulsora do universo. É a cura de tudo. É o amor. Quando um espírito como esse retorna, reencarna, isso significa que essa relação será conflituosa? Depende de como foi a relação anterior. Teoricamente, como você tem uma relação dessa... Um caso como esse. Sim. O próprio Adelino, ele não queria. Volta e meia, ele se sentia mal, nauseado, só com a presença do assassino. Mas aí a equipe espiritual foi e trabalhou, e ele aceitou. Não, eu vou aceitar ele como meu filho. E quando ele diz isso, eu vou aceitar como meu filho, ele volta. A gente tem várias passagens em outros livros também, que às vezes a pessoa não entende. Poxa, eu tenho um filho, eu não sinto tanto amor por esse filho em relação... Poxa, parece que é uma pessoa que eu não gosto. Às vezes foi uma situação dessa, entendeu? Sim, entendi, obrigada. Entendeu? André? Aqui de novo. Diga. Uma dúvida. Quando se dá o processo de reencarnação, a depender da resposta, tem uma outra pergunta.
Não entendi. Qual é a pergunta, então? Quando se dá o processo de reencarnação? Quando se dá o processo de reencarnação? Pronto. Você, quando estiver, digamos, na dimensão espiritual, você é um novo personagem. Você pode pegar até seu último personagem e mantê-lo lá com seu corpo, no seu perispírito, seu corpo astral, ou você pode conformar um novo personagem com antigas características de personagens que você viveu no passado. Por exemplo, Emmanuel adorava o senador. Então, ele sempre se aparecia como senador, ele gostava desse personagem. Pronto, chegou nesse momento, você está lá na dimensão espiritual. Geralmente, o tempo médio na dimensão espiritual vai de 40 a 50 anos. Você chegou junto com o grupo, olha, está na hora, existe lá, se for um planejamento, olha, eu preciso voltar, porque eu tenho isso para integrar. Eu preciso evoluir nesses aspectos aqui. A partir disso aí, você vai gerar, digamos assim, um roteiro de vida em que você vai ser desafiado a enfrentar esse cenário. Seria as suas predisposições. E você, como espírito, você já tem as suas tendências. O que é isso? É o que você é. O que é que você faz de forma repetida? Que o pessoal olha assim, pô, esse é você. Ah, eu gosto muito eu dirijo carro com velocidade. Eu adoro farra. Essas são suas tendências. Você tem um risco aumentado de bater o carro, de fazer uma farra, de você beber muito álcool, de você ter uma doença hepática, e assim sucessivamente. Então, você está lá naquela dimensão, passou aquele tempo que estava predeterminado, você então vai reencarnar. Entendeu? Quando você reencarna, aí você vai passar por todo esse processo, que a gente vai ver mais adiante, para poder nascer e começar uma nova vida, que pode ser dentro da sua família que você escolheu, se ela o aceitou, que às vezes também existe a questão da aceitabilidade, né? Às vezes você tem um plano de nascer filho de fulana de tal, e a pessoa que estava acordada com você mais atrás, de repente ela pode mudar. Não, eu queria ser mãe, mas não quero. Agora eu quero ir para os Estados Unidos e estudar, e quero me dedicar à minha profissão, e não quero ser mãe. E aí? A fecundação, ali foi reencarnado? Ah, não, a gente vai chegar nisso aí. Você fala o contato, a gente vai entrar daqui a pouco aqui, deixa eu ver se já está aqui. A gente vai chegar nessa parte. Tá, então a segunda pergunta é... A reencarnação propriamente dita, o contato realmente final do espírito com a matéria, ocorre na nidação. Tá certo? Eu vou mostrar isso lá na frente. A gente primeiro tem a fecundação, né? A gente vai mostrar isso aqui. E depois da fecundação, quando o óvulo junta com o espermatozoide, aí você vai ter uns movimentos na trompa e ele vai para o útero e vai fazer a fixação no útero. Eu vou mostrar uma imagem disso aqui. Nesse momento, o maior consenso que nesse momento ocorre realmente a fixação do espírito no corpo da mãe, ali, tá certo? Aí a dúvida da outra pergunta, a depender da sua resposta, é no processo de fertilização in vitro, se ocorre da mesma... Vamos chegar lá. Guarde aí um pouquinho, que Adenauer traz aqui no livro dele, ó, planejamento da reencarnação. O objetivo de planejar seria o quê? Planejar a reencarnação é de proporcionar a cada espírito os meios necessários ao seu adiantamento emocional, intelectual, e ele colocou esse livro aí em 2004, moral. Hoje em dia, Adenauer não escreveria mais moral, porque moral ela depende muito da cultura, da época. Então, no passado, e na época do 1800, era moral da época defender a honra num duelo de armas e matar o outro. Hoje isso é inconcebível, oficialmente, né? Então, isso aqui a gente substituiria por ética. Mas nós vamos chegar na ideia de quem realiza o planejamento. Segundo aqui nos Espíritos, no Livro dos Espíritos, questão 258, o próprio espírito tem condições morais e intelectuais. Então, se ele tem essas condições, se ele tem essa percepção, porque se ele não tiver, ele pode até vir de forma compulsiva, como a gente viu. Mas se ele tem,
ele pode já, opa, eu quero voltar e reencarnar na Suíça, onde tudo funciona, onde praticamente não tem violência, eu quero chegar lá e desenvolver o espiritismo na Suíça. Pronto. Se ele planejou isso e tiver condições de fazê-lo, é a meta e pode acontecer. Então, você pode planejar. Os espíritos sem condições têm o planejamento delegado. É o que a gente conversou aqui com a Isabela. Você não tem condições, né? Alice no País da Maravilha. Para onde é que eu vou? Você quer ir para onde? Ah, não sei. Ah, rapaz, se você não sabe, qualquer caminho resolve. Vamos embora. Já fui. Não é isso, Antônio? Então, se o cara não sabe o que quer, ele vai ser delegado. E existe uma equipe de planejamento. O André Luiz está disso bem legal nos livros da série dele. Essa frase aqui tem muito a ver com o nosso centro espírita Harmonia, que tem essa pegada psicológica. Então, Jung traz aqui, ó, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Ou seja, qual é a mensagem que Carl Gustav Jung, já que a gente estava falando em Suíça, olha a sincronicidade, quis mostrar aqui, que você tem de despertar, que você tem de colocar uma luz sobre você mesmo, que você tem de ir em busca do seu autoconhecimento. Isso vai implicar na sua próxima reencarnação, porque você vai poder fazer o seu planejamento. Tem uma pergunta ali. Só em questão da reencarnação compulsória, quando você fala que o espírito não está apto para fazer escolha, essa aptidão não tem nada a ver com a evolução do espírito, né? Ele não está apto para decidir que ele quer ou não reencarnar naquele momento, ou naquela situação, ou naquela família. Não seria... Os dois, tanto apto por ele não estar evoluído o suficiente, ou apto porque ele tem sentimentos conflitantes com aquela reencarnação que ele vai ir. Sim, por essa pegada aí. Ou então, quando ele está... Mas a ideia que André Luiz quis trazer, porque aí você está trazendo um pensamento mais avançado do que daquela época, o que é válido hoje. Perfeita a sua colocação. Mas a ideia que o pessoal trouxe naquela época era daqueles espíritos que estão, às vezes, em situações obsediados, que estão em situações em que eles não conseguem se comunicar, só consegue dar grunhidos. Existe esse tipo de situação. A gente vê isso muito em mediúnica. Então, os espíritos que estão em situações muito críticas, que têm de ter um choque anímico, uma reencarnação rápida para poder tentar sair dessa situação. Planejamento da reencarnação. Nós temos, então, um projeto biológico que tem a ver com o quê? Com o seu corpo físico, caracteres externos e internos. Então, quando você planeja a sua reencarnação, quando você tem essa possibilidade, junto com a equipe que está lá com você, na dimensão espiritual, o pessoal vai, junto com você, fazer essa composição. Ó, vem cá, se você está pensando em fazer isso, então um corpo mais adequado para você é isso. Eu tenho um amigo meu, ele até é trabalhador da casa, e ele tem uma mediunidade fantástica. E, para mim, é o melhor exemplo disso aí, que eu consigo ter em mente logo que eu vejo, porque ele tem a lembrança de vida passada bem nítida. Então, ele fala assim, olha, eu, no passado recente, fui da máfia italiana, da máfia pesada, principalmente ali na região dos Estados Unidos, em Chicago. Fui pesada mesmo, bagação, eu era grandão, fortão, matei muita gente, fui miséria. No planejamento dele, ele conseguiu ter essa consciência. Então, o que é que ele pediu no planejamento dele? Não, eu quero vir com um corpo mais frágil, menor, magrinho, mais tranquilo, para já não ter essa coisa de, quando o cara está malhado, no carnaval, o cara já estufa o peito e quer bater em todo mundo. Né? Tem isso aí. Muita gente vê isso na prática. Né? Botou ali na corda do chiclete, vamos embora, aí quer bater no cordeiro, quer bater em quem está dentro. E aí o cara que já é magrinho, que é mais tranquilo, o cara, não vou ter confusão. Então,
já é um reflexo do planejamento. Ele já fez essa... Ele me disse, não, foi proposital, isso foi planejado, eu quis assim. Projeto social, ó, qual é a família que você quer vir? Qual a profissão que você quer exercer? Qual o meio socioeconômico? Porque, ao contrário do que a gente pensa, não, eu quero vir numa família abastada. Tem gente que já está em outro nível, não, como a gente vê Emmanuel, não, eu quero voltar como um Nemésio, quero voltar como um escravo, para poder enfrentar e ver se ele está realmente... Aquela pessoa lá que Chico encontrou, não, eu quero voltar como um morador de rua. Quantos a gente vê, tá, hoje em dia que tem as redes sociais, quantos você vê, às vezes o cara é morador de rua, com a inteligência, com o pensamento, você vê, pô, caramba, como é que esse cara, como é que você explica isso? O cara não tem escolaridade alguma. Vida passada, está ali, está presente, está forte, uma escolha, às vezes. Prováveis cônjuges e filhos, né? Então, eu tenho a situação, meu filho mesmo, que chegou primeiro, que foi super tranquilo, pô, parece meu pai. Me dava esporro, velho. Meu pai, sai da rua, vamos andar aqui pelo passeio. No condomínio, às vezes eu entrava aqui, deixava o passeio para ele, vinha aqui, andava aqui do lado, ele disse, não, meu pai, ande aqui no passeio, você pode ser atropelado aí. Pô, pai, está dentro do condomínio, deixa eu passeio para você andar de skate e tal. Não, não. A gente divide aqui o passeio, mas isso aí não está legal. Tal. Ele é todo pragmático, todo correto, já tem uma visão... Aquele espírito que alguns falam assim, aquele espírito velho, né? Já a menina que queria vir mais cedo, Ave Maria, aí, cadê, procura, já foi. Não acha. Sabe como é filho peixe, que você tenta pegar e ele já escapuliu? É assim, né? Aí depois, agora que eu tenho a ideia da imortalidade e a certeza, eu fiquei mais tranquilo. Disse, não, vá, pode ir, você é imortal, fique tranquila. Isabela agora ficou agoniada. Eu falei alguma coisa aí que tocou? Não, você falou que o espírito, quando está mais evoluído, é que ele adquire não é nem a capacidade, mas o direito, né, de fazer escolhas para a sua reencarnação futura. Não é isso? Então, como é que uma pessoa que você disse, que conhece, que é o exemplo mais claro para você, que matou não sei quantas pessoas, tem condições de escolher sua reencarnação? Autoconhecimento. Ele conseguiu fazer o diagnóstico de si próprio durante a encarnação. Ele botou luz. Então, ele conseguiu ver na vida passada, porque ele tinha uma mediunidade fantástica. E falou, caramba, esse sou eu. Eu não sou esse anjinho que eu estou aqui me fazendo. Ou seja, ele conseguiu entender que, no psiquismo dele e de todos nós... Isso como encarnado? Hein? Como encarnado? Não, desencarnado. Ele conseguiu ver isso lá, depois que ele desencarnou, o que ele foi fazer, que ele teve a oportunidade de ver retrospectivamente. Ele viu, nesse personagem, não foi legal. E ele tinha um conflito absurdo com o pai, que também era da máfia. Então, o que aconteceu? Ele voltou junto com o pai e filho. Eles eram inimigos mortais na vida anterior. Eles voltaram juntos ao amor, pai e filho. E ele falou, cara, como eu brigava com meu pai. Pau, só voltava a sair na mão. A irmã também estava envolvida na máfia lá atrás. Era a mulher de um dos dois. E aí veio como irmã dele. E eu sei que, no final, ele depois entra no espiritismo, se aprofunda mais, começa a fazer essa parte de autoconhecimento, começa a mergulhar mais profundo para fazer o seu autodescobrimento e se transforma. Quando ele se transforma, ele fala assim, não, agora eu vou voltar. Aí foi uma combinação deles. Eu vou voltar como seu filho. E depois da adolescência, ele saiu de casa com 15 anos. Veja como é o espírito. 15 anos ele saiu de casa. Ele não e se manteve. Era uma família muito católica. Vários, inclusive a tia dele no papado, lá com o Papa, lá em Roma, e não sei o que e tal. E ele, rebelde, não acreditava em nada. Não era espírita na época. Depois ele se encontra no espiritismo e ele faz esse resgate. Hoje em dia, o pai dele trabalha no espiritismo. Trabalha, inclusive, aqui na casa à distância, porque nós temos uma ULE EAD, o pai dele é monitor hoje da ULE EAD. Os dois estão super amigos, porque
O que é que entrou aqui? O amor. Entendeu? Então, como não existe castigo, punição... Depende da sua mente. Sim. Se você tiver uma mente causalista, vai ter castigo, vai ter punição. No livro mesmo, lá, no Drama de Bretanha, Ivone Pereira, que são 3 volumes, são 3 livros diferentes, Cavaleiro de Numies, o Drama da Bretanha, ali você vai ver que tem gente que vem e assassina o outro, e como volta depois, fala assim, não, eu fui um assassino, eu não posso ter essa mão direita que enfiou um punhal naquela pessoa. Volta sem a mão. Então, de uma certa forma, o que a gente pensa assim, não, essa pessoa, entre aspas, vai pagar. Não existe isso de pagamento, não é isso? Existe se você tiver crença nisso. Se você acreditar que você vai pagar, você vai pagar. Eu vou mostrar isso aqui mais adiante, quando a gente for tentar um pouquinho no perispírito. Porque às vezes a gente fica bem conformado de achar que uma pessoa que fez tanto mal, né, aí consegue isso e aquilo tudo é esquecido. Será? É isso, você está olhando com uma visão fotográfica atual. Mas pense que você é um espírito imortal e essa pessoa também, que vão ter outras encarnações. Algum momento vai despertar. Em algum momento vai despertar. Até Gregório, com o miseravão, demorou 30 anos, mas ele despertou com a mãe e resgatou. Fez a sua transformação, né? E teve melhor. Então, nós temos aí, também está dentro do projeto espiritual, oportunidades, compromissos que você assume, quais as provas que às vezes você escolhe para participar, para poder evoluir, qual a busca do seu propósito de vida. E aí você vai ver quem é você, espírito, quais são as suas tendências, o que é que você faz de forma repetida, que às vezes de forma automática, que você não sabe, mas é aquelas pessoas que olham e falam assim, não, essa é Sandra. Por quê? Porque faz isso, isso, isso toda vez. Eu conheço já Sandra. Isso só podia ser Sandra, um exemplo, entendeu? Então, quais são as suas predisposições? Qual é o roteiro da sua vida que você escolheu, que você quis colocar em prova para poder evoluir? Entendeu? Então, esse meu amigo mesmo, o roteiro dele, ele disse, não, eu quero voltar como filho dele, para acabar esse ódio. Foi o caso de Cláudio lá com a filha. Foi o caso da mãe com o Gregório. Sempre está tendo esse tipo de situação, entendeu? Planejamento. Tem de ter flexibilidade. Existe a flexibilidade. Você pode, em algum momento, ter aquele estado e dizer assim, não, eu não quero mais me comportar assim, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero evoluir, eu quero crescer. Então, você tem a flexibilidade de mudar o seu destino. Você não está preso o tempo inteiro naquela escolha que você fez na dimensão espiritual. A reencarnação dá essa oportunidade. Você tem, então, com esse tipo de situação, criar possibilidades. E você pode, a qualquer momento, fazer a correção do rumo. Isso é que é legal. Porque você não lembra do que você planejou. Mas você sabe quem é você na fila do pão agora. Como é que você está? Quem é você, espírito? É só você começar a fazer uma autoanálise. Vai pegando, dimensão por dimensão. Quem sou eu na família? Eu sou o agregador, eu boto fogo no parquinho. Quem sou eu no trabalho? Eu trabalho em equipe ou eu quero sempre estar ferrando para poder ganhar promoção? Quem é você na vizinhança, no convívio social? Quem é você com você mesmo? Você está olhando para você? Como é que está você com sua saúde? Tudo isso tem a ver com o personagem que você é atual, com suas escolhas. Então, você pode, até qualquer momento, corrigir esse rumo e planejar desde já. Você pode alterar o seu futuro, inclusive, agora, já pensando na próxima encarnação. Vou trazer um exemplo de um amigo do ciclo 9, 40 anos como engenheiro. Dono de empresa, estava bem, estava assim, não, eu quero mudar. Está aqui no Espiritismo, ele falou assim, não, então eu vou pensar na próxima encarnação. E eu
depois desses estudos todos, ele é um grande trabalhador aqui há mais de 20 anos, ele falou assim, cara, eu vou querer integrar a habilidade da psicologia, já quero integrar agora nessa encarnação. Está fazendo psicologia, ele não largou lá, está trabalhando, continua com a empresa dele, beleza, mas já está integrando mais uma habilidade, estudando a mente, onde nasce tudo. Então, ele já está trabalhando isso, já está integrando, já pensando na próxima encarnação. Isso acontece, ele já está fazendo isso aí. Olha o contato fluídico que minha amiga falou. Olha aí, ó. A aproximação dos futuros pais. É só você se permitir abrir o seu campo, ampliar seu campo vibratório e preparar que pode ter uma nova existência. Alguém pode estar querendo fazer essa conexão para reencarnar. Entendeu? Então, às vezes, você tem aquele sentimento, você percebe, depende da sua mediunidade. Está tudo aqui. É possível que aconteça esse contato fluídico um espírito, ele sabe que vai ser adotado por uma família, ou enfim, e esse contato fluídico pode acontecer? Sim, sim. Eu tenho um exemplo de uma amiga, 10 anos querendo engravidar, 10 anos lá, e o marido não queria adotar, e ela também não. Depois, alguma coisa mudou o campo dela, que ela falou assim, não, eu quero adotar. Do nada, ela falou para o marido, olha, eu não sei você, mas eu quero adotar. Se você vai continuar comigo ou não, mas eu quero ser mãe nessa encarnação. Ah, mas nós já tentamos. Não, existe adoção, eu quero ir lá. Ela disse isso, olha que coisa. E ela recebeu, logo depois, um telefonema. Doutora, vem aqui, tal maternidade, tem uma mãe assim, assim, assado, nasceu assim, assim, está pondo para adoção, tal. Ela, opa, ela já sentiu que era o filho dela. E hoje você vê um menino de quase 14 anos, que conexão, velho. Que conexão maravilhosa. Você puxa. Eu tenho outro exemplo também de outra amiga que, voltando para a pergunta do meu amigo, a gente vai chegar lá, ela fez a fertilização e depois, eu vou mostrar aqui no slide, o desenvolver. Aguardem. Calma. André? Oi. Só para trazer um outro relato que aconteceu quando minha mãe estava grávida de mim. Minha mãe engravidou sem querer mesmo, assim. Minha mãe terminou com meu pai, na recaída eu vim. Famoso flashback. Eu fui o flashback mesmo. Aí minha mãe foi conversar com o Divaldo Franco na época. Meu tio trabalhava com ele, tinha uma relação. E ela em prantos, se acabando de chorar. E ela tinha, assim, um mesinho de gravidez, alguma coisa assim. Aí Divaldo virou para ela e falou assim, minha filha, fique tranquila, você vai cuidar de uma linda boneca. Sério? E aí minha mãe nem sabia ainda que era uma menina, e depois realmente eu vim. E acho bem interessante, né, como acontece. Pô, bacana esse relato, muito bacana. Ó, gente, esse contato, então, a aproximação dos futuros pais, como eu falei também com minha esposa, já percebi a menininha ali, 1 ano antes, preparação para a nova existência, a família com propósitos e necessidades compatíveis com o seu processo educativo. Então, às vezes, você já escolheu ali a sua família que você está querendo encarnar. Esse drama da Bretanha, que são 3 volumes, fala de uma mesma família de espíritos na França, no século XVII, XVIII. É impressionante esse romance, viu? Vale a pena quem puder ler, porque é uma delícia. E mostra bem isso, né? Tem um grande mentor espiritual na família, que é o Carlos, e mostra todas as confusões. Hein? Drama de Bretanha. Depois eu vou passar para a turma aí todos os livros. Cavaleiro de Nomies. André Luiz mostra no livro dele, né, Missionários e na Evolução dos Mundos, que a equipe de planejamento faz os mapas genéticos, né, vê a situação mental daquele espírito, o clima afetivo entre os pais, que pode ter ódio, então você volta para poder ser filho e resgatar com amor, né, fazer uma transformação. Podem ser espíritos com relação de afeto ou de desafeto. Eu me lembro que
minha esposa também tem uma relação bem bacana com a avó dela, que tem ela ganhou o mesmo nome da avó, né? E foi praticamente, como os dois pais eram médicos, então ela foi criada muito pela avó até os 7 anos. Então, ela depois que a avó desencarnou, você vê, né? Ela conseguiu o reencontro com a avó, numa brincadeira, as duas se esconde-esconde, como se fosse assim a Acrópole, lá na Grécia, né? Cheia de pilastras, e a avó ia indo, e ela ia atrás, a avó botava a carinha, e aí chega um momento que ela vai, e a avó fala assim, a avó muda o semblante e fala assim, olha, para, que você ainda não está pronta para vir para cá, não é seu momento. E aí ela acorda, né? Num encontro espiritual bem bacana. Então, é um afeto que ela tem muito grande com essa avó e com a mãe também, tá certo? E com a irmã. A irmã é impressionante. Minha esposa conta isso, eu acho bem bacana, queria trazer para vocês essa história. Ela disse que tem esse flash desse planejamento, alguma coisa, ela tem a lembrança de conversando com os espíritos, falando assim, não, você vai voltar, ela vai voltar depois, ela como sua irmã. Aí ela fala para a pessoa, olha, não demore muito. E aí ela reencarna, no caso, né? Aí chama a atenção que a mãe dela é pediatra, fala assim, olha, sua irmã veio 2 anos depois de você, ela nunca teve ciúmes da irmã. É uma coisa rara, porque a criancinha com 2 anos tem um ciúme danado, que perde aquele ciúme. Ela sempre teve um amor, uma coisa assim, fantástica, com aquela irmãzinha que veio com 2 anos. E você vê hoje, né, as duas têm, já na faixa de 50 anos, e uma amizade assim, absurda. Elas se falam todo dia, as duas são trabalhadoras aqui da casa. Fantástico isso, quer dizer, ela consegue lembrar desse planejamento, né? Como é a interação reencarnante com a mãe? É geralmente através do chácara aqui, ó, genésico. Uma ligação afetiva, desejo. A mãe, de repente, do nada, a pessoa que às vezes não está nem pensando em engravidar, mas do nada começa a pensar, poxa, estou começando pensando em ser mãe. Já começa a ter uma integração com aquele fluido do reencarnante, né? Ela muda a psicosfera, já começa a ter uma interação energética. Vocês vão perceber que nós temos, através da nossa mediunidade, essa possibilidade de conexão. Todos nós temos, né? Todo mundo aqui tem hipófise, com seus cristais de apatita. Vocês vão, desde o filósofo Descartes, né, já trazia nos estudos da hipófise, que é o contato da alma, né? Então, a gente vai ver que, através desse chakra genésico, o fluido vital do óvulo vai se fixando na energia do reencarnante. Então, já começa a ter uma conexão. Então, aqui. Ih, rapaz, aqui deu... Travou aqui. Cadê meu resgate aí? Ah, foi, peraí. Então, deixa eu ver se eu me perdi. Bom, o que é que nós vemos aqui? Então, o óvulo, que está aqui da mamãe, tá certo? Ele é envolvido e magnetizado por vibrações do reencarnante. Isso é interessante. Está descrito lá em André Luiz. E esse espermatozoide do papai possui genes que vibram na mesma energia, ele que vai ser atraído. Você sabe que tem uma corrida aqui, né, de vários, milhões, mas só tem um que vai, ou no máximo 2, se for gêmeos, que vai penetrar. Então, do ponto de vista espiritual, esse que vai penetrar, que vai ganhar a prova, também batizado como Bolt, o que foi mais rapidinho, né, usa aí Bolt, ele então já tem esses genes que já estão na mesma energia, magnetizado pela questão do óvulo. Então, vocês veem que é uma beleza esse mundo espiritual, junto com a biologia. Explica muita coisa. Passa o próximo aí. Olha aí, meu amigo que perguntou sobre a questão, né? O processo, é um automatismo biológico, você vai reencarnar, não tem jeito. Agora, o que é importante, no momento da nidação, que é a fixação aqui, tá vendo?
já do óvulo fecundado no corpo do útero, nesse momento é que existe a fixação do corpo aqui. No caso do espírito, ele entra realmente em contato aqui. A gente vai ver que durante esse período tem uma série de fases, né? Isso aqui é biologia, a gente não vai entrar em detalhes, mas está aqui a ideia que vocês viram, né? Então, o óvulo que é liberado, ele vai ser fecundado pelo espermatozoide, vai sofrer uma série de transformações, e quando ele fizer a anidação, é que existe o acoplamento. Como é que fica a questão da fertilização? Tá certo? Digamos, existem situações de mães, de mulheres que têm dificuldades de engravidar e fazem, ou então mulheres que estão muito envolvidas com a sua carreira e querem conservar os óvulos enquanto jovens, né, que são mais saudáveis, então elas fazem a coleta do óvulo e, em determinado momento que ela decidiu ser mãe, talvez por alguma influência, quem sabe, a gente inconscientemente tem os desdobramentos, né? Esse óvulo pode ser fecundado. Mas, enquanto alguns casos que nós temos a fertilização in vitro, que você tem o acoplamento no laboratório do óvulo e do espermatozoide, o óvulo, esse zigoto fecundado, ele vai ser guardado para, em determinado, ser colocado na mãe. Naquele momento que está lá no laboratório, ali, eu me lembro muito de Djalma Argolo. Eu vou parafrasear Djalma Argolo, né? Que ele diz assim, não, ali não tem o espírito, a não ser que fosse um espírito picolé, para ficar no nitrogênio, a menos tantos graus ali, e esperando o momento de ser colocado no útero e fazer a anidação. Então, naquele momento lá, não tem o espírito. Só quando ocorre a anidação, aqui a fixação, aí sim você vai ter o espírito aí. Tá certo? Então, a ligação do espírito à matéria, aí é interessante, isso aqui vale a pena vocês lerem, pelo menos esse capítulo do Missionários, né, falando da volta de Segismundo, da reencarnação de Segismundo, né, que é um assassino de Adelino com Raquel ali, ele era apaixonado por Raquel. Então, aí o que acontece aqui? Ó, vai ter uma redução do corpo espiritual. Esse corpo, o perispírito, ele é o corpo que tem as moléculas frouxas, afastadas, né? Então é como se fosse um saco, digamos assim. Pense num saco cheio de ar, e que você vai lá e aspira aquele ar e fica só aquela parte. Então, você vai ter ali o trabalho da equipe fazendo a redução. É claro que a mentalização do reencarnante, ele começa a plasmar, eu quero ficar pequeno, isso aí ajuda no processo. Existe essa plasticidade, né, através de correntes eletromagnéticas que vão impor essa redução, até que ele possa entrar na concepção ali no útero, tá certo? Os espíritos construtores iniciam um processo de magnetização do corpo perispiritual, aqui no caso de Segismundo. Durante esse processo, à medida que sua forma perispiritual é reduzida, ele vai perdendo a lucidez e cada vez fica menos consciente. A grande maioria dos espíritos que estão, digamos, que estão no útero da mamãe, né, útero da mãe, esses espíritos estão inconscientes. Raramente você tem algum que tenha a capacidade de ficar lúcido durante esse processo. E, se nós fizermos uma comparação, assim como para nós encarnados, para a grande maioria que está aqui no ciclo 1, é uma angústia quando a gente pensa no momento da morte. Para a turma que está lá na dimensão espiritual, o processo de reencarnação é descrito também como uma experiência muito difícil para o espírito, equivalente à morte. Com uma diferença: nós encarnados, quando desencarnamos, nós vamos ficar livres, principalmente aqueles que desencarnam em situações de doenças avançadas, cânceres, né, em estados de paliação. Mas para o reencarnante, não, porque ele vem de uma dimensão espiritual em que ele está totalmente livre e ele vai ficar confinado no útero durante 9 meses. Então, por isso que é importante esse
essa perda de lucidez, essa inconsciência durante o processo da gestação. Tá certo? A ligação do espírito à matéria. Nós temos alterações no perispírito, não é isso? E que são importantes. Aqui, Isabela, é um item muito importante que vocês vão ver no decorrer da ULI, que mexe muito com o chamado mundo quântico, com a física quântica. Nós podemos modificar o nosso corpo através do perispírito. O perispírito é onde está localizada a nossa mente. Muita gente pensa que a mente está no cérebro. Não. Do ponto de vista espiritual, a mente está no perispírito. E aí, situações em que você, digamos, durante, por exemplo, o desencarne, se você tem um desencarne traumático, você vai ter alterações importantes no seu perispírito. Um exemplo que está bem bacana para você ver isso é o exemplo do drama da Bretanha. Tem um dos personagens que ele se suicida jogando de um penhasco. E quando ele reencarna, ele teve lesão tão grave no seu perispírito que o novo corpo físico desse novo personagem, ele vem com muita doença. Então, ele tem convulsões absurdas, ele não consegue andar na vida atual, no novo personagem. Por quê? Por sequela do passado. A gente tinha aqui até aqui no centro mesmo, tinha um paciente em que ele tinha uma marca importante no rosto, um estigma, uma marca de nascença. E aí, quando se fez um trabalho de regressão, viu que ele foi um suicídio. Ele ficou com a marca do perispírito, então nasceu com um novo corpo físico ainda impregnado. E a Stevenson traz vários casos. O caso que eu acho mais emblemático disso é o caso de uma menina em que ele estudou de reencarnação, em que ele mostrou que a menina, quando nasceu, ela nasceu com uns anéis estrangulando entre o pé e a perna e entre os pulsos e os braços. Ela não tinha a articulação, ela não andava. E aí, ela se lembrava, com 6 anos, 4, 6 anos, ela se lembrava da vida anterior dela. E ela falou, olha, na minha vida anterior, eu era um caixeiro viajante, mais ou menos uns 30 anos, e, num deslocamento de uma cidade para outra, eu fui assaltado por 3 pessoas que roubaram todos os meus pertences e as minhas mercadorias, e, não bastando isso, eles me mataram, assassinaram e me esquartejaram. Colocaram o meu corpo na mala e jogaram no rio. E Anne Stevenson, então, foi pesquisar na cidade que ela descreveu isso, e aí, com o nome que ela deu, e achou lá, estava lá descrito, olha, fulano de tal, caixeiro viajante, foi assassinado, depois foi encontrado na mala o corpo, tal. Então, a menina, que aí não tinha nada a ver, foi vítima, nasce com a sequela absurda, por quê? Porque ela estava, na época do desencarne, impregnada com muita emoção, e as marcas do esquartejamento nascem com ela. Depois que foi feito um decorrer da vida, ela vai esquecendo daquele trauma e vai voltando ao normal. É interessante esses casos. Adequação do corpo material mais denso, que a gente vai ter de fazer, né? A gente tem esse cordão prateado, né? No mundo espiritual, o pessoal que tem uma mediunidade mais avançada, um desdobramento, consegue perceber e distinguir, né, quem está encarnado de quem é desencarnado. Então, quem está encarnado em desdobramento e está no mundo espiritual, batendo papo, trabalhando, conversando, você percebe que ainda tem esse cordão, enquanto o espírito que está desencarnado não possui mais. Você vai ter uma adequação também para a alimentação, gênero que você escolheu e a atração por gravidade, da gravidade, né? Surgimento do dupletério, isso aqui é interessante. A gente, quando vai reencarnar, a gente, então, vai perdendo o nosso corpo astral, que é aquele corpo que a gente usava na dimensão espiritual, e vai trazendo o dupletério, que é a conexão com o corpo físico mais forte, né? Vocês vão estudar isso com mais detalhe no ciclo 2. E só trazendo um cordão de prata que tem esse cordão fluídico, fica bem aqui na nuca, tanto é que quem for trabalhar no campus 1, passe, às vezes quando a gente está na mediúnica, lembra que em alguns momentos você faz um
uma dispersão aqui na nuca, é para geralmente fazer a desconexão do espírito com o médium, facilitar a desconexão. Tá certo? Perispírito. Nós temos o chamado MOB, foi até um brasileiro que estudou muito isso, Hernani Guimarães, que é o modelo organizador biológico. Reflete a sua realidade psíquica. Então, é isso que eu estou falando. Então, quando você está na dimensão espiritual, com o seu perispírito, e vai conformar um novo personagem, se você teve uma morte traumática, às vezes você vai voltar na reencarnação com alguma alteração no corpo físico. Então, isso explica muitas doenças que nós percebemos que não tem explicação, né? Às vezes doenças que o paciente tem, a família ninguém tem. Às vezes uma doença com cardiopatia, uma doença genética, que ninguém tem na família, por que isso voltou? Às vezes um paciente, às vezes não precisa nem ser uma morte traumática, às vezes aquela pessoa tem um sistema de culpa por alguma coisa, e às vezes ela conforma, não, eu quero voltar, cardiopata, eu tenho de sofrer, porque ela acha que assim ela está fazendo o ciclo de punição e redenção. Isso também vem porque a gente vem de uma educação que traz muito isso, né? Quer queira ou quer não, a gente tem esse modus operandi. Esse perispírito vai ter influência na divisão celular e nos padrões genéticos que vão ser colocados para esse novo personagem. O duplo etéreo, o corpo etérico, ele se liga molécula a molécula à matéria, tá certo? Então, a gente tem essa ligação muito importante com a dimensão material. E cada célula tem sua individualidade. André Luiz traz isso, né? Núcleo, DNA, genes, que são pontes para a dimensão física e espiritual. Então, o perispírito, onde está a nossa mente, é como se fosse aquela mochila que você vai carregando com suas diversas experiências nas encarnações. Eu fui médico, as experiências, as habilidades que eu adquiri, eu boto naquela mochila. Eu fui engenheiro, vou botando na mochila. Eu fui padeiro, eu fui... trabalhei na Força Aérea. Então, você vai colocando aquelas suas experiências, aquelas suas habilidades que vão estar ali, e a qualquer momento você pode resgatar. Muita gente, às vezes, tem um insight, né? Poxa, eu tenho a impressão que eu sei fazer isso. E vai lá e faz. E, você não teve treinamento, como é que você sabe que você faz isso? Crianças que nascem de uma hora para outra, você está vendo isso hoje em dia com a internet, a gente vê nas redes sociais, né? Uma menininha de 4 anos tocando Chopin, Mozart, que é isso? Ele foi ali um grande pianista e tem aquela habilidade. Tem um caso interessante mesmo de Ian Stevenson, de duas criancinhas que ele traz, né? Eram dois irmãos que eram arruaceiros, né? Na vida passada, e aí eram ladrões, faziam pequenos furtos, aquela coisa. E a polícia, eles estavam jurados de morte. E a polícia, perseguindo eles, os encurrala. Para não ser presos e levar vergonha para a família, eles decidem se matar. Aí o irmão fala o seguinte, olha, eu vou matar você e depois eu me mato. E assim o faz. Ele mata o irmão e dá um tiro abaixo do queixo e morre. Só que ele reencarna, esse que fez o ato, ele reencarna impregnado no seu perispírito da experiência de desencarne dele. Então, ele fica com a marca de nascença. E ele lembra dessa história toda, lembra da vida passada, tal. Ian Stevenson vai atrás da história, confirma tudo, está lá descrito, tal, na cidade e tal. E aí ele vai examinar o menino e ele vê uma marca de nascença no queixo, uma entrada de saída. A família sabia, porque era visível. Só que ele, como médico, falou assim, não, esse deve ter um orifício de saída. E vai no couro cabeludo e, para surpresa, mostra à família, olha aqui o local de saída da bala. Estava lá, ele tinha uma marca. Então é interessante, né? Então, a criança reencarnou. O despertar da consciência é a mola propulsora para a emancipação do espírito. Aí o senhor trouxe um caso de um cidadão, enquanto encarnado, ele cometeu suicídio e isso ficou impregnado no seu perispírito e ele retornou com essas marcas em uma nova encarnação. Isso significa que na erraticidade
ele não teve esse despertar da consciência para não precisar voltar com essas marcas? Ou ele teve o despertar da consciência, mas não conseguiu trabalhar no seu psiquismo a situação em que ele estava envolvido. Ele não conseguiu fazer uma análise e poder dizer, espera aí, isso aconteceu, por quê? E aí aquela ideia que a gente traz aqui, tudo está na mente. Por isso que nós fomos provocados, através de Adenauer, lá na década de 70, a criar esse centro espírita, que é uma das 12 etapas do projeto da espiritualidade da Casa Harmonia, que era, inicialmente, um centro espírita, e foi feito assim, o primeiro centro espírita era um centro espírita tradicional, que foi o Joana de Ângeles, mas depois a espiritualidade, percebendo a questão da mente e os processos de doença do corpo físico, provocou para que ele trouxesse uma coisa diferente, que seria o espiritismo e a psicologia. Então, a gente vai ver, quando vocês forem adentrando, isso que você comentou foi fantástico. Ele teve o despertar, mas acordou e não acordou, aspas. Ele acordou com o processo de impregnação, mas ele não se perdoou. Pois é isso que está, é isso que a gente fala. A menina não teve culpa nenhuma, então por que ela nasceu assim? Devido à grande carga emocional no desencarne dela. E Ian Stevenson mostra isso. A maioria dos casos deles são crianças de 2 a 4 anos que morreram de forma traumática, mostrando que, independente de culpa ou não naquele momento, só a carga emocional pode modificar seu corpo, se você não trabalhar isso lá. Então, para vocês terem uma ideia, Joana de Ângeles passou 50 anos estudando psicologia para trazer a série psicológica dela. Quem tem interesse, existem 16 livros de Joana de Ângeles só tratando sobre psicologia e espiritismo. Só que tem uma grande diferença nas obras de Joana com o que nós fazemos aqui, com as obras de Adenauer, por exemplo, que vocês vão conhecer. É a questão do causa e efeito. Aqui a gente está trazendo uma coisa que tem a ver com a física quântica, com o mundo quântico, com a cura quântica, com interseção com o espiritismo, que é você poder modificar o seu destino, que você, às vezes, lá em cima, você, na erraticidade, como ele trouxe, você nem percebeu o que você fez, mas você, aqui já encarnado, você tem o despertar e poder modificar isso, porque já foi provado, fisicamente, que você, como observador, você pode modificar a experiência. É uma grande oportunidade, com certeza, mas muita gente não conhece. É muito incrível, né, essa oportunidade que não houve nos anos todos passados. Exatamente. E que a gente possa, através desse conhecimento, já que a gente não lembra das vidas passadas, a gente, com esse conhecimento, a gente poder ter essa escolha, ter esse direito, exatamente, né, de poder trabalhar isso. E os antigos já diziam isso, né? Mens sana era corporis sanus. Porque era um questionamento que eu sempre fazia, André. Por que a gente não lembra, né? Deveria lembrar de alguma coisa para poder a gente fazer diferente. Então, assim, eu acho que aí essa questão do espiritismo, não como religião, sim, né? Ela traz uma oportunidade única, eu acho. E aqui na ULI, a ideia não é só ter espíritas aqui. Aqui a gente não quer formar espírita. Sim, eu sei. Aqui a pegada é diferente. Tanto é que vocês vão ter muita gente aqui que são de outras religiões, que são ateus, inclusive, de boa, não tem problema. A ideia aqui é você formar sua religião pessoal, sem dogmas. É você com você mesmo, é a autorresponsabilização. Você reencarnou? Pronto. Faça por merecer. Faça a diferença. Cause. Você é espírito. E continua. Olha aí, desenvolvimento fetal. Ligação fluídica vai se fortalecendo ao longo da gestação. Aí as mães podem aqui falar, sabem lá à vontade, né?
o estado de perturbação que ocorre inicialmente, progressivamente, esse espírito que está aqui dentro do útero, ele vai entrando em consciência, vai hibernando, e as lembranças do passado vão se tornando mais fracas, infelizmente, Bela. E a interação entre os perispíritos materno e reencarnante vai acontecendo, e é um amor que quem tem experiência de ser mãe já descreveu como uma coisa, né, mais bela do mundo, né? Diga, meu amigo. Boa noite. Boa noite. André, por favor, eu tenho duas perguntas. A respeito do acoplamento do espírito ao feto após a fecundação. No caso de uma gravidez ectópica, não haveria o acoplamento, já que não teve anidação no corpo do útero? É a primeira questão. A segunda questão tem a ver com esse slide e, digamos assim, a compressão do perispírito para se vincular ao feto. E, dentro deste contexto, como seria possível visualizar uma criança que ainda não foi gerada? Então, não tem as energias do pai, não tem as energias da mãe, não houve a compressão do perispírito para se adaptar ao feto e ter todo esse desenvolvimento que está aí. Como é que isso é possível? O buraco de minhoca da física quântica, essa percepção futura do acontecimento? Vai ter um slide aqui na frente que vai falar sobre isso. Passe o próximo aí. Em relação à gravidez tubária, enquanto não houver anidação, não teve realmente a fixação do espírito, tá certo? E como é que você explica isso? Desistência. Muita gente desiste, faz um planejamento, quando vai para a hora H, prova dos 9, pô, bicho, não dá para mim não, eu vou sair dessa, ocorre abortamento. A mãe rejeitou, também já tem vários relatos na literatura espírita. Então, são 1001 as possibilidades, mas o que é descrito na maioria dos textos é que, enquanto não houver nidação, não vai ter ali o espírito. Então, isso vale para fertilização in vitro, entendeu? Vale para a parte de gravidez ectópica também. E, em relação à questão da adaptação ali do perispírito, tem uma coisa muito interessante, que é a questão de que pensar no útero como uma câmara de materialização. Então, veja bem, aquela coisa ali do Segismundo, que a gente viu ali no Missionários da Luz, aquela gravura dos espíritos da equipe trabalhadora fazendo junto com ele, a vontade dele, porque ele já vinha desdobrando antes, porque ele era assassino, ele queria fazer uma mudança, ele queria voltar como filho da pessoa que ele tirou a vida, para poder ter o amor de pai para filho, junto com o amor materno. Você vai ter lá na dimensão espiritual aquele trabalho inicial. E aí, o útero é como se fosse a câmara de materialização. Então, você entra ali só com energia psíquica, e aí o perispírito que está todo comprimido, inicialmente de uma forma celular, do zigoto, que vai sofrer toda aquela divisão celular que foi mostrado naquele slide anterior, ele vai se materializando até virar o feto e até virar realmente a criança que nasce, entendeu? Os nascimentos, chamados natimortos, também não têm espírito. E aí também nós temos os casos que estão descritos na literatura espírita de o poder, aí entra a física quântica, o poder da mente é tão importante que nós temos casos descritos de mães que têm a chamada pseudociese, a falsa gravidez, e de mães também que conseguem, sim, plasmar um corpo, um feto, mas que nasce morto. Não tem conexão espiritual. Também tem esses relatos na literatura espírita. Agora, em relação à trompa, tem a questão de abortamentos, e aí você pode ter uma rejeição, às vezes, do espírito que queria reencarnar e desistiu, pode também ter sido a questão da mãe, que também não quis aquele espírito, em algum momento ela consegue trabalhar de tal forma que impede a anidação e, consequentemente, o desenvolvimento. Entendeu? Bom, adaptação à vida. A reencarnação se completa na puberdade.
Aí vai ficar ali entre os 14, alguns falam até 16 anos, para você completar a sua reencarnação. É aquela, as que são mães aqui, quando a criança entra na adolescência, fala assim, epa, cadê meu filho? Devolvam meu filho. Meu filho não é o mesmo. Não é não, gente. Ele agora está mudando, ele está sendo ele mesmo. Ele está sendo aquele espírito que veio buscando ser ele próprio. E na fase inicial, principalmente até os 7 anos, em que a criança tem um grande contato com a dimensão espiritual, que tem aquele amiguinho invisível, né? Às vezes são espíritos que estão ali, né? E às vezes até os pais não percebem, alguns que têm mediunidade conseguem perceber. Então a gente percebe que chega um momento que a reencarnação completa, que é geralmente na puberdade, é uma nova pessoa que está ali. Seu filho mudou, sua filha mudou, eu percebi isso. A independência sobre o corpo, ele conquista. Então, mais aquele corpinho da mamãe, do papai, que dava banho. Não, ele já começa a ter um momento dele com ele mesmo, vai se tocar, vai se conhecer. É o começo da fixação do senso de responsabilidade. Vai começar a pensar o que é que ele vai querer ser da vida. Tem os modelos paternos, as chamadas imagos parentais. Às vezes são clãs que você encarna, por exemplo, eu estou encarnado num clã em que tem muito médico. Então, eu tenho um primo médico, minha esposa é médica, 2 sobrinhos meus são médicos, os pais da minha esposa eram médicos, meus 2 filhos, um já acabou de se formar, o outro estava estudando medicina. Meu Deus, é um clã que tem uma pegada dentro dessa área do cuidar do próximo. Processo de aprendizagem voltado ao corpo também. Então, você conformou seu corpo baseado no que você pretendia fazer. Claro que você pode mudar. Modelagem do destino. E o distanciamento dos pensamentos vinculados ao passado. Tá certo? Ou seja, Isabela, quando fala assim que ela esqueceu, ela já vem logo, né? Realmente distanciou, você não vai. Mas eu vou lhe dar uma boa notícia. Tem gente aqui, você pode conhecer, se você me pede aí depois a dica no privado, tem gente fazendo terapia de regressão. Nós temos aqui. Se você quiser fazer, você vai poder ver quem foi você na vida passada. Agora aguente, viu? Aguente. Ô André, me diga uma coisa. Esse espírito é compactado para caber nesse corpo infantil, né, do bebê. O que ocorre no aborto? No aborto, não antes da anidação, tal, né? Não antes mas naquele período dos 9 meses. Né? Certo. O que que ocorre com esse espírito? Pronto, o espírito planejou. Vamos pensar aqui em Segismundo, a ideia de Segismundo, né? Ele veio, desdobrou, falou, poxa, eu matei ele, Adelina, eu queria voltar como filho dele, e junto com Raquel, para ser minha mãe, eu era apaixonada por ela, matei ele por causa dela e tal. Pronto, fez o trabalho lá, fez a regressão, voltou lá com uma energia, se conectou, atuou no espermatozoide, o óvulo veio, fecundou, nidou. Opa, fui para dentro da barriga como uma bolinha ali, uma célulazinha pequenininha que vai se multiplicar, se dividir e começar a fase embrionária, formar coração, formar intestino, formar pulmão, formar tudo e nascer. Só que Adelino foi feito aquele trabalho todo, disse que estava tudo bacana, que ia perdoar, mas de repente Raquel engravidou e ele falou assim, olha, eu não quero que você tenha esse filho. Quer saber de uma? Não lembro de nada disso. Eu acho que foi tudo um sonho, foi até um pesadelo. Eu quero que você tire. E aí? Ela tira. Foi uma rejeição. Podia ser também de Sigismundo. Olha, eu estou lá na barriga, inconsciente, tive um pequeno despertar. Disse, olha, você quer saber de uma? Eu acho que eu vou repensar isso. Eu acho que eu tomei a decisão errada. Eu quero sair fora. E aí aborta. Ele desiste. Mas você disse que nesse período ele está inconsciente. Sim, está inconsciente. Mas você pode ter momentos de consciência e você pode ter simplesmente a vontade de não
nascer mais. Sim. Está descrito isso na literatura. Tem gente que fica o tempo inteiro consciente. Tem gente, a grande maioria, fica inconsciente. Sim, mas aí quais são as consequências para essa mãe e para esse espírito? A grande consequência para os dois vai ser que não se conseguiu resolver os incômodos. Ou seja, se demonstrou que os dois personagens continuam cheios de inabilidades. Eu não quero trazer aqui a ideia de abortamento e culpa. Sim. Isso eu não quero, porque, por exemplo, eu posso planejar, eu posso planejar a voltar filho de minha irmã na próxima encarnação, e minha irmã engravidou aos 16 anos, não tinha estrutura psíquica, abortou, eu vou ficar com raiva dela ou eu vou compreender o momento dela, sabendo que eu sou espírito imortal, que eu vou ter outras oportunidades? Qual é o problema? Por causa de 20, 30, 50, 100 anos? O que é isso para uma encarnação? Não é nada. Não é nada. É isso que a gente tem de virar a chave e achar que é tudo aqui e agora. Então, nós temos de trabalhar abortamento sem culpa, e sim com conscientização. Puxa, eu tirei uma vida aqui, pode ter sido até desistência dele, ou pode ter sido minha, não interessa, aconteceu. Eu não quero mais fazer isso. Pronto. E não vou fazer isso. Essa é o chamado autoconhecimento. Poxa, eu sou capaz de fazer isso, autodescobrimento. Eu fui na minha sombra. E eu vou fazer a transformação. Eu não vou mais fazer isso. Então, por exemplo, teve casos aqui, a gente pegou em mediúnica, de pessoas que vieram encarnações o tempo inteiro médicos fazendo aborto, e aí ele pensa em reencarnar paralítico sem as mãos. Eu quero vir com deficiência física, eu quero tirar minhas mãos. E a equipe de planejamento espiritual fala assim, não, se você estava fazendo aborto, que tal você vir como obstetra e trazer a luz? Não é mais inteligente? Você vai trabalhar o tempo inteiro em alegria e vai fazer uma mudança de chave na sua cabeça. Não ficar naquela culpa, redenção, porque aquilo você vai adoecer. E a gente vê, eu trabalho com medicina, passei na ginecologia, eu vejo quanto o aborto tem gente que não se perdoa a vida toda. E vai ter consequências. Às vezes não consegue mais engravidar. Mas não é uma consequência da espiritualidade, é uma consequência dela mesma. É você com você mesmo. Chega de botar culpa no outro. A espiritualidade não tem culpa de ninguém. A espiritualidade não vai lhe salvar. Entendeu? Você reencarna para você se resolver com você mesmo. É autorresponsabilização. Ok. É isso que a reencarnação nos proporciona. Tá certo? Meus amigos, a hora chegou. Eu queria agradecer a todos a atenção, pedir desculpa se eu não consegui responder a todas as perguntas, mas nós temos uma equipe aqui maravilhosa. Eu vou passar para eles aí as indicações literárias. Nós temos alguns livros clássicos aqui, que foram com bases para a apresentação. Eu sugiro que, no mínimo, dá uma lidazinha no Reencarnação como Processo Educativo de Adenauer, que é fininho, você lê isso aí em 2 horas, e lê o capítulo do Missionários da Luz, da Reencarnação de Segismundo, que vale a pena, que é esse capítulo rapidinho. E quem puder, Sexo e Destino, que também é um livrozinho rapidinho, 4 horas você mata, e é só parar um pouquinho de ficar zapeando e passando rede social. Lê pelo menos um livro por semana, aí tá bom. Aí você vai ser bem-vindo aqui, daqui a pouco aqui, cadê os novos monitores, tá certo? Nós estamos querendo gente assim, estudando, abrindo a consciência, ampliando a consciência e botando luz, principalmente nessa questão psicológica. Tudo está em nossa mente, os problemas e a solução. Ok? Muito obrigado.